Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre abandonar livros. Sim, eu já abandonei e talvez você também. Então vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, a ideia desse vídeo partiu da Raquel. Eu tava pedindo ideia das meninas sobre o que falar no canal e ela me veio com essa ideia, eu achei super interessante, super legal conversar um pouquinho sobre o abandono de livros, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Se você não passou, talvez você vá passar. Mas tem livros que realmente não dá para finalizar a leitura, porque a leitura se torna chata, insuportável, enfim. Tem N motivos, né? Então, falando um pouco da minha vida literária, eu fui lá no meu Scoob, né? Porque eu faço toda a minha organização ali pelo Scoob, apesar de eu ter um caderninho onde eu anoto os livros que eu já li. Mas eu utilizo mais o Scoob para deixar bem organizado, né? Então, no meu Scoob, tava dizendo que eu tinha abandonado 18 livros. Essa daí até que é uma média um pouco baixa para a quantidade de livros que eu já li. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar meu Scoob aqui embaixo para você ver e mencionar também. Enfim, e eu considero livros abandonados livros que eu li pelo menos a metade dele. Então, se eu tô ali em 50%, 40% do livro, até a metade, assim, se eu abandonei, se eu não dei prosseguimento à leitura depois do segundo capítulo, eu não considero abandono. Eu considero que tive uma prova do livro e não gostei e não fui pra frente. Mas se eu li ali até a metade do livro, até 40% mais ou menos, e eu abandonei, eu já considero que é um livro abandonado. Então, desses livros, eu li 18 livros que eu acabei abandonando. E eu era uma pessoa muito apegada, eu não conseguia abandonar livros, eu não conseguia abandonar uma leitura. E muitas das vezes eu me prendia àquela leitura por culpa. Eu não achava que era certo abandonar um livro, sei lá, gente, que passava na minha cabeça, mas eu não conseguia abandonar nada. Talvez você viva isso. Até que, conversando com outras pessoas, outros leitores, amigos e amigas minhas que também gostam de ler, conversando sobre isso, a gente falando, né? A vida é muito curta para você perder tempo com algo que não está te agradando. Então, eu comecei a desapegar disso. Não dos livros, mas do hábito de não abandonar nada. Se o livro, às vezes eu me forçava a terminar de ler e era uma coisa que me trazia assim, me deixava bem, não era produtivo, não era bom. Então eu comecei a desapegar desse hábito e mudou minha vida, gente, sinceramente, porque realmente eu adotei essa filosofia que a vida é muito curta para você perder tempo com algo que não está te agradando. Se eu não tô gostando, eu fecho, passo pra frente e sigo o baile. Então, o que eu fiz? Eu escolhi aqui... desses 18 livros, eu escolhi 6 livros. Alguns eu tinha em casa, outros eu vou mostrar só a capa. Dos 18 eu escolhi 6 livros e anotei a quantidade de abandonos que eles têm no Scooby para vocês terem uma noção. E eu vou começar mostrando esses livros que eu abandonei, que eu ainda tenho em casa. Assim, eu ainda tenho alguns. Eu vou explicar porque eu não me desfiz de alguns deles e outros eu estou me desfazendo. Então bora lá. O primeiro livro que eu vou mostrar, ele vai ser bem polêmico porque ele tem muitos fãs, que é Outlander, da Diana Gabaldon. Gente, esse livro ele fez um super sucesso e ele ainda faz muito sucesso. Essa história, a história de Outlander, é um tijolão, né? A história de Outlander faz um super sucesso. E se eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, o livro, eu já tirei o marcador que eu estava utilizando, mas eu li, ele tem, deixa eu só dar uma conferida aqui. Ele tem quase 800 páginas. 800 páginas ele tem. Eu li mais de 400 páginas, que a minha última marcação tá aqui na página 516, não, 516 não. Tá na página 521 e eu provavelmente terminei o capítulo. Não lembro exatamente, mas eu nunca deixo de terminar exatamente, lembrei. E eu parei aqui, ó, na parte 5. Eu li isso tudo. Li isso tudo desse livro.
e de uma maneira bem arrastada ali, 531 páginas de Outlander, e de uma forma bem arrastada. O início eu tava até gostando do livro e tava curtindo a história. Depois a narrativa foi me irritando e outras coisas que eu acabei descobrindo do livro, da história, do enredo mais pra frente. Sim, eu sou dessas que quando quer pega spoiler, eu vou atrás de spoiler. Eu não distribuo spoiler. Eu acho que o spoiler é algo muito pessoal. Depois eu faço um vídeo sobre isso, tá? A gente vai conversar sobre spoiler. Mas eu fui atrás de informações sobre o livro lá no Goodreads e eu fui descobrindo várias coisas, N coisas que foi me irritando no enredo e eu simplesmente disse não vale a pena, não vou me estressar. Assisti a primeira temporada e, se eu não me engano, a segunda da série, mas também abandonei. E eu sei que o Jaime é o amor de todas as meninas que são fãs, de todas as mulheres que são fãs de Outlander, mas não era Team Jaime. Enfim, gente, é isso. Não consegui dar prosseguimento ao livro, à leitura do livro. E por que você ainda não se desfez desse livro, Bárbara? Bem, ele foi um presente do meu irmão. E ele pagou caro nesse livro. Que estava na época do relançamento pela saída de emergência. E ele pagou caro por esse livro e eu não tenho coragem de me desfazer dele. Por isso que ele ainda está na minha estante. É esse o motivo. Seguindo em frente, o próximo livro vai aparecer aqui em e-book, tá, gente? É o Fangirl da Rainbow Royal. Ah, só um detalhe. Em Outlander ele teve 292 abandonos, tá? 292 pessoas abandonaram esse livro também. Então, não estou sozinha nesse time. Sou eu e mais 291. Mas, enfim, partindo pro próximo livro. É Fangirl da Rainbow Royal. Eu li esse livro, foi o meu primeiro contato com a Rainbow e não deu muito certo, tanto que eu peguei uma penimba com ela, não queria ler mais livros dessa mulher, até que eu já falei aqui milhões de vezes, eu li o conto dela no livro Natalino, Presente do Meu Grande Amor, e foi, muito amor mesmo, gente. E aí eu fiz as pazes com a Rainbow, tanto que eu tenho muitos livros dela aqui na minha estante. Enfim, mas Fangirl não foi um livro que me ganhou. Eu não gostei das personagens, ele conta a história da Cat e da Ren, que são irmãs gêmeas. E elas, eu vou falar pra vocês exatamente o que me incomodou. Eu não gosto de disputas entre irmãos. Eu tenho uma relação muito boa com meu irmão. É óbvio que a gente já brigou várias e N vezes. Mas nós temos uma relação muito boa. Então eu não gosto de livros que narrem histórias em que irmãs competem, que tem uma deslealdade ali. Não é algo que me agrade. No tanto que eu já li um outro livro assim e também abandonei por esse motivo. Então, são coisas que me afastam da história. E eu não tava gostando, eu tava achando a Cat muito dramática, sofrendo demais. Né? Enfim, não rolou pra mim. Talvez hoje em dia, se eu for ler o livro novamente, eu vá olhar ele com outros olhos, mas na época o livro não funcionou pra mim. E não funcionou para mais 233 pessoas. Eu e mais 233 pessoas no Scooby abandonaram este livro, tá bom, gente? O outro livro é o Dom Quixote, que eu li na época do colégio de Miguel de Cervantes. Sabe aqueles livros? Esse daqui é um livro paradidático, né? E na época do colégio, esse livro aqui, ele não deu certo pra mim. Tentei ler, porque a gente tinha que fazer prova. Confesso que fui atrás de resumos na internet pra entender a história. A gente já conhece a história, hoje em dia já é diferente, né? Porque a gente já conhece, eu já conheço muito bem a história. Mas eu lembro de começar a ler e eu não via nada com nada. Eu não achava o Don Quixote engraçado. Eu não achava o enfim. Sancho Pança. Destravou. Eu não achava o Sancho Pança também interessante. Eu não achava nada da história interessante. Então, segui o baile e larguei esse livro de mão, gente. Não funcionou. Esse é um outro livro que eu falo para as pessoas que eu já abandonei e muita gente fica chocada, né? E já me pediram para dar uma nova chance para ele e eu vou dar. Vou comprar uma edição melhor do que essa daqui da época do colégio, da editora Reencontro, e vou dar uma chance para Don Quixote, mas no momento ele está nos abandonados.
e eu e mais 1.461 pessoas abandonaram esse livro. Mas as estatísticas desse livro aqui, ele tem mais de 14 mil leitores no Scoob, então é um número até bem baixo para abandonos, né? Seguindo em frente, um outro livro que eu li e que eu abandonei foi o Fiquei com o Seu Número, da Karen Bosnack. Esse livro, gente, ele é um tiquilite e eu já comentei aqui com vocês as minhas questões com tiquilite. Eu gosto muito de Sophie Kinsella e são poucos autores de tiquilite que me prendem. O gênero não é muito atrativo para mim. Acho engraçado, mas eu acho, às vezes, a narrativa superficial e não é algo que me atrai. Por isso que eu leio só alguns autores bem selecionados, no caso Sophie Kinsella. Eu ganhei esse livro, achei ele muito com um enredo até engraçadinho, mas quando eu fui ler, gente, não funcionou, não deu certo. Eu assisti, já tinha assistido o filme, né, porque ele tem uma adaptação que é muito engraçada, tanto que essa capa aqui é a capa do filme. E no filme, para o enredo de filme, sessão da tarde, você vê ali de boas com as suas amigas, é um ótimo filme, mas para livro não funcionou, serviu bem melhor como um enredo de filme, um roteiro de filme. E ele também é um livro bem grandinho, ele tá aqui, ó. E esse daqui tá aqui até hoje porque ainda não consegui me desfazer, não tem ninguém que queira, né? E eu e mais 128 pessoas abandonamos ele, segundo o Scoob, tá bom, gente? Vamos partir pro próximo. O próximo livro que eu abandonei é um livro nacional, é o Não Pare, da Pepper, da FML Pepper. A Pepper é uma autora muito legal mesmo. Eu já conhecia pelas redes sociais, mas encontrei com ela na Bienal do Livro. Eu autografei, esse livro é autografado. Eu vou postar a foto, vou colocar a foto aqui que a gente tirou com ela. Eu tava com Michelle, então eu vou colocar aqui pra vocês verem a foto. E foi um momento muito legal mesmo. Eu conhecia muito pouco da história do livro. E me interessei ali no momento, né? A autora estava ali, ela é boa de conversa, né? Uma pessoa extremamente simpática, muito agradável. Não pude deixar de comprar o livro dela, né? E tá aqui, ó, o livro autografado com muito carinho pela autora, que é uma pessoa super legal. Mas o livro, gente, não funcionou. Ele é uma fantasia infanto-juvenil. Naquela época eu já tinha passado da fase de gostar desse estilo de livro, então já não era algo que estava me atraindo, né? Eu pensei que fosse funcionar, tentei ler, mas não deu certo mesmo. E eu li bastante, ó, inclusive tá aqui, ó, marcadinho. Ele tá na página 168, eu li bastante desse livro. Ele não é grande, não, ele é curtinho. Li bastante mesmo, mas não deu certo. Eu falei assim, teve um momento que eu disse, não vai rolar, então eu vou deixar aqui de lado, vou parar, e eu abandonei a leitura. Por que eu não me desfiz do livro? Porque era um livro autografado e em carinho e não tive coragem de me desfazer, ele tá aqui na minha estante ainda. E bom, para finalizar, mais um, que vai aparecer a foto aqui, que é o Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas. Ele é o segundo livro do Corte de Espinhos e esqueci o nome agora. E, enfim, eu li o primeiro livro e eu gostei muito da história da Fairy com o Tanley. É uma mistura dos contos de fadas que ela faz, né? Da autora, ela faz uma mistura dos contos de fadas com o mundo ali das fadas mesmo, né? Então, uma releitura, o primeiro livro. E depois, no segundo livro, eu comecei a ler e me irritou porque houve uma descaracterização do personagem, do Tanley. Então, como ele era meu favorito na história, eu fiquei muito irritada com essa descaracterização dele. Eu não gostei para onde a autora estava levando o personagem e me irritou. Por isso que eu abandonei o livro e não segui com a história. Tem resenha dele lá no blog, porque Raquel leu e fez resenha e ela ia contando pra gente sobre o livro. E eu falei pra ela, de tudo que você está contando só me dá mais certeza ainda do que eu fiz a escolha certa, de que era abandonar essa história. E eu sei que a história do livro tem muitos fãs, a Sarah tem muitos fãs, ela
escreve sobre mulheres fortes, que é algo que eu gosto muito, de personagens fortes nos seus livros, mas este enredo não me conquistou e eu abandonei Corte de Névoa e Fúria, aí deixei de lado. E poucos abandonos desse livro, ele só tem 95 abandonos comigo, né, contando. Então, bastante gente gostou e continua lendo a série dela. E é uma série de muito sucesso, né, gente? E é isso, pessoal. Esses foram os livros aqui que eu decidi mostrar pra vocês. Me falem também se vocês já abandonaram alguns desses livros e me digam o que vocês acharam das histórias de abandono de vocês. Que livros vocês abandonaram? Os mais marcantes, assim, que tem muitos fãs que você sabe que pra você não funcionou. Me digam, me contem aí que eu vou adorar conhecer, tá bom? Vou adorar saber. Bom, lembrando pra você que não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Compra também os livros que... Não vou indicar pra vocês comprarem os livros não, tá bom, gente? Enfim. E semana que vem eu tô de volta, tá bom? Tchau, tchau!